Mas novamente aí, Brasil, aí, ó, pra vocês verem aí, ó. Estamos aqui no trabalho, nosso trabalho, graças a Deus. Nosso dia a dia. Ó o sol aí, ó, o céu como tá. Estamos aqui no trabalho. Nessa quinta-feira, dia 15, tá? Nessa quinta-feira, a palavra é gratidão ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estamos aí, ó, vocês veem aí, ó. A palavra é gratidão. Estamos aqui, ó, graças a Deus, no trabalho, abençoado, tranquilo, o trabalho que Deus nos deu. A palavra é gratidão nesta manhã. Agradecer ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo pelas bênçãos, pelas lutas, por tudo, né? Dê graça. A Bíblia diz: dê graças ao Senhor por tudo, pelo fogo de vida, pelo pão de cada dia. Então, por tudo, dê graça ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ah, Brasil. Então, você aí que é inscrito, compartilha, deixa o seu like, nos ajuda, viu? Nos ajuda aí, deixando o seu like. Aprendemos aí, né? A Bíblia diz: dê graças ao Senhor em tudo. A graças ao Senhor, sem grato ao nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Olha lá, só desliga. Prontinho. Já está pronto o carro, né? Então, assim, quero deixar uma palavra. Vou virar a câmera aqui, ó. Olha aí, gente, ó, como tá o... Tudo indica que pode cair uma chuva, né? É assim, Brasil. Tudo indica que pode chover. Olha aí. Eu vou virar a câmera aqui. Quero deixar uma palavra do coração de Deus para as nossas vidas, para todo o Brasil. Estamos aqui, né, estado do Pará, Canaã dos Carajás, nome da cidade, né, posto Vale Verde. E também estamos aqui, ó, no trabalho, tá? Estamos aqui, ó, o lavador do posto. Vou virar a câmera agora para mim, porque tem uma palavra para passar para ti, do coração do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para todo o Brasil, todo inscrito, tá? Nesta manhã. Virar a câmera aqui, ó. Ixi. Eu ia clarear, mas vou sair do sol, viu, Brasil? Para a sombra aqui, ó, para que a imagem fica melhor. Para que a imagem fica melhor. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para todo o Brasil, todo escrito. A Bíblia é sagrada no livro de Jeremias 18. Certa vez, a Bíblia vai dizer do livro de Jeremias 18, Deus, ele veio falar com o profeta Jeremias. Deus, ele queria falar com Jeremias de uma maneira para que ele venha entender. A Bíblia diz que Deus fala a Jeremias: levanta-te, deixa passar o carro, levanta-te, Jeremias, e desce a casa do oleiro. E a Bíblia diz que ali Jeremias, ouvindo a voz do Senhor, a Bíblia diz que Jeremias, ao profeta, citado na Bíblia como profeta chorão, né, a qual ele profetizou ali sobre Israel. E a Bíblia diz que Deus fala com Jeremias: levanta-te e vai à casa do oleiro, que eu quero falar contigo. E a Bíblia diz que quando Jeremias se levanta e vai à casa do oleiro, né, e ali o Senhor fala com Jeremias. Quando Deus começa a falar, Jeremias chega à casa do oleiro e começa a observar o que estava acontecendo ali. E a Bíblia diz que aquele oleiro, ele pegou o barro, começou a amassar o barro e fez um vaso na roda, e fez um vaso conforme parecia os seus olhos, bem aos seus olhos. E a Bíblia diz que de repente aquele vaso que o oleiro estava fazendo se quebra
ou rachou, trincou na mão do oleiro. E a Bíblia diz que aquele oleiro, ele pega, amassa o barro, começa a amassar aquele barro de novo. Ele joga água e começa a amassar, amolecer aquele vaso, aquele barro, e começa a amassar de uma maneira. E Deus, o Espírito Santo, começa a falar com Jeremias. Deus diz: está vendo aí, Jeremias? Observa o que está acontecendo. E Jeremias, observando aquele oleiro amassando o barro, amassou aquele barro e fez novamente outro vaso. Ou que seja, Deus, foi necessário Deus levar Jeremias na casa do oleiro, para que ele viesse a entender que Deus queria falar com Jeremias e com a nação israelita. Ou que seja, eu não estou entendendo, pastor, não estou entendendo. O que seja, na nossa vida espiritual, da igreja, nas nossas vidas, nós somos como aquele barro. É bíblico, viu? Nós somos o pó da terra. No livro de Gênesis 2, versículo 7, vai falar, né, que Deus fez, desceu, a Santa Trindade desceu, Pai, Filho e Espírito Santo. Desceu 3, Pai, Filho e Espírito Santo. E pegou o pó da terra. Deus ali, ó, ele abaixou e pegou o pó da terra e fez o homem. Após ele fazer o homem conforme a sua semelhança do pó da terra, aí Deus falou, ele falou: façamos o homem a nossa semelhança. Então ele não estava sozinho, estava em 3, Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso que o Senhor agora fala a Jeremias: vai lá na casa do oleiro, que eu quero falar contigo. E ali, quando Jeremias desce a casa do oleiro, a Bíblia disse que ali ele vê aquele oleiro fazendo, amassando o barro e fazendo outro vaso que se quebrou na mão dele. Deus o brada disse: posso eu, Jeremias, fazer como a casa de Israel? Ou que seja, Israel precisava Deus refazer a aliança, refazer a intimidade, porque Israel estava corrompendo, Israel estava corrompido, Israel saiu da presença de Deus, e Deus estava dizendo: eu vou quebrar, vou moldar, eu vou amassar, mas vou trazer para a minha presença. E é assim, Brasil, assim somos nós, a nação, assim a qual somos nós. Quando saímos do trilho do Senhor, Deus, ele vai lá, coloca as suas mãos e começa a amassar o barro e começa a fazer outro vaso. Ou que seja, Deus muda o caráter, Deus muda a identidade, Deus muda a história. Assim como o Senhor mudou o caráter, mudou a história, mudou a vida de Jacó, assim o Senhor vai fazer. Deixa Deus, ele trabalhar na sua vida, deixa ele mudar a tua história, deixa ele passar na oraria, passar na casa do oleiro, porque ele é o oleiro de Israel, ele é o oleiro da nossa vida. Jesus, ele muda a história, muda o caráter, muda a situação, cura, liberta, somente ele para salvar. É isso aí, Brasil. Deus abençoa, fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoa todos os inscritos, todo o Brasil, que a mão do Senhor possa estar sobre a tua vida, em nome de Jesus.